Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Monitorizando. Olha o nome que eu inventei, né? Monitorizando, monitorando. E aqui a gente discute o quê? Como tornar o seu sistema de segurança protegido contra invasão, né? Então ele fica à prova de invasão. E da onde vêm essas invasões? Elas vêm, bom, quando a gente pensa em invasão de sistemas, alguma coisa do tipo, logo vem à mente o hacker, né? Mas pode ser também o seu vizinho. Aí você pode dizer, mas meu vizinho não é um hacker. Sim, ele não é um hacker, mas pode ser que ele tenha um aplicativo no celular que nem mesmo ele sabe. Isso pode vir por meio de um jogo junto com um joguinho. E esse programa, esse aplicativo foi programado para fazer essa invasão, ok? Esse hackear sistemas de câmeras. E, entre outras coisas, existem aplicativos que foram programados para hackear sistemas de rede sem fio, rede Wi-Fi. Então, a gente vai ver ao longo dos nossos encontros aqui do Monitorizando como essas invasões acontecem. E quais são os erros mais comuns que eu vejo as pessoas cometerem nessa questão, nessa área, né? Como eu falei, então o nosso tema aqui da live de hoje do Monitorizando é o quê? Os 7 erros cometidos por quem protege o seu sistema de câmeras. Se for você que protege, você quem faz essa configuração e tenta proteger, talvez você se identifique com alguns desses 7 erros aqui. E se não é, quem faz essa configuração para você é um instalador, é um técnico que você contrata, bom, é importante você alertar ele também e saber se ele está presente para essa questão. Então, beleza. Vamos lá. O primeiro erro, acho que é o clássico, é o que eu mais vejo acontecer, é o erro de abertura de portas com um número diferente. Bom, em primeiro lugar, vamos lá. O que é abertura de portas? Todo equipamento, tá? Essa é uma forma mais utilizada para se acessar um equipamento via internet. Todo mundo sabe que um equipamento conectado na grande rede, ele tem um endereço, é um número. E eu costumo comparar esse número, para todo mundo entender, como se fosse um CEP. Nosso CEP das nossas casas, eles são divididos por regiões. E alguns até mesmo pela rua, né? Pelo número exato da rua. Então vamos colocar aqui numa situação, vamos hipoteticamente aqui dizer que é assim que funciona em todos os lugares. Para chegar até determinada casa, você precisa do CEP e do número da casa. Isso geralmente funciona na maioria dos lugares, né? E em condomínio, por exemplo, não, porque se você tiver só o CEP, você chega até o condomínio e aquele número você não tem lá, se é quadra, qual o número da quadra, a letra e tem outras coisas. Mas no geral, uma rua, né, você consegue chegar na casa de alguém pelo número do CEP e pelo número da casa, beleza? Então, entendendo esse contexto, o endereço da internet é como se fosse o CEP. E o número da porta é como se fosse o número da casa. Então agora vamos converter essa ideia para o mundo digital, né? Quem está lá fora na internet e quer fazer um acesso nos equipamentos que estão dentro da sua rede, geralmente é você quem quer fazer isso, né? Você está viajando, você quer acessar suas câmeras, você quer acessar a sua impressora. Tem gente que tem um disco de armazenamento de informações, fotos, vídeos, e ela viaja e ela também pode guardar essas informações na casa dela diretamente, enviando do celular para a internet, para esse armazenamento dela via internet. Beleza. Então, como funciona? Quando a pessoa quer fazer um envio de uma informação, ela envia lá, ela acessa esse número de endereço, endereço de internet, e ela precisa acessar uma porta, porque aquele número de endereço leva a pessoa pela internet até aquele roteador, é o aparelho que a operadora de internet fornece. E dentro desse endereço de internet vai só até aqui, né? Então daqui para baixo, vamos supor que aqui é o aparelho e todos os equipamentos estão conectados aqui, vários equipamentos. Esse endereço de internet é um só. E o número da porta define para qual aparelho você quer apontar. Então a gente pode comparar isso com o número da casa.
Então, tendo entendido isso, o que que acontece? Os sistemas de câmeras também trabalham dessa maneira, onde a pessoa precisa abrir uma porta, ele chega lá na configuração do roteador dele e ele faz uma configuração onde ele diz, ó, quando alguém vier por fora acessar esse endereço e chegar até aqui, você pode dar o acesso. Se essa pessoa souber o número da porta, você deixa esse acesso se, né, passar, deixa ele passar. É como se o roteador tivesse alguém que barrasse ali as comunicações. Aí você vai lá, você já ouviu falar de firewall? É mais ou menos isso. Então você avisa esse roteador lá dentro da configuração que quando alguém chegar aqui e utilizar este número de porta, você manda esse acesso para o equipamento X, para o equipamento Y, para o equipamento Z. Então ele vai abrir uma porta para cada equipamento que ele queira acessar. E no sistema de câmeras não é diferente. Então essa é a forma mais comum. E aí beleza. O problema é que esse número de porta ele é padrão, tá? Cada fabricante definiu um número de porta diferente. Então vamos lá. As marcas, né? A Intelbras, ela tem um número lá que é conhecido no mundo das câmeras, que é um número, deixa se eu lembro bem de cabeça, é 37, 3 7 de novo, é 3, número 3, 7, 7, 7, 7. Então esse número é muito manjado. Então quando um hacker ele quer invadir uma câmera, procurar uma câmera com fragilidade no mundo, o que que ele faz? Ele pega ele faz ele usa um aplicativo que vai procurando pelo número de endereço. Não tem quando você quer consultar no site dos Correios o CEP de tanto a tanto. Aí você vai descobrir de onde são aquelas regiões. O programa que o hacker utiliza é um programa que pega o endereço de internet e ele vai trocando aquele número e procurando se existe uma porta com aquele número aberta, configurada para receber uma comunicação. Beleza, então esse número é muito manjado, como uma pessoa faria para proteger o seu sistema de câmeras. Ele pode chegar lá na configuração do roteador e mudar esse número. Então, em vez de ele manter aquele número padrão, eu dei o exemplo aqui do Intelbras, que é o 37777. Então, se alguém chegar aqui de fora da internet, até no meu roteador, acessando esse número, eu configuro ali e digo, esse número não vai funcionar, eu vou criar um número maior. E o limite de números é 65.535. Tá? Isso é um padrão da internet. Todo equipamento ele tem no máximo esse número de portas aí. Então o que a pessoa pensa? Bom, se esse hacker ele vai só procurar aquele número conhecido, já é manjado, eu vou colocar um número grande aqui, que não vai ultrapassar esse limite, e o hacker não vai encontrar o meu sistema de câmeras. Então eu estou protegido. Então essa é uma das maneiras que eu vejo mais comuns que as pessoas fazem para proteger o sistema de câmeras. Ele pega o número da porta, que é o padrão, e ele aumenta esse número achando que ninguém vai acessar. Acontece que quem faz essa varredura e essa procura pela internet não é um ser humano, é um aplicativo que é muito rápido. Então quando o hacker ele quer testar se aquele endereço de internet tem um sistema de câmeras, ele não procura só por aquele número de porta, ele procura por todos, de 1 até os 65.535. E os programas hoje de computadores têm uma capacidade, a internet também hoje já atingiu uma velocidade, uma capacidade tão alta, que isso não atrapalha tanto assim. Um aplicativo consegue fazer isso muito rápido. Tá? Em questão de alguns minutos, ele já consegue testar qual o número de porta que tem aberto. Então, já deu para perceber que não adianta fazer isso. Né? Não adianta você ir lá e trocar o número da porta, botar um número muito grande achando que ninguém vai conseguir acessar o seu sistema de câmeras. E eu posso dizer isso também, como eu falei, no meu campo de batalha, quando eu vou lá, faço uma pesquisa dentro dos registros de acesso, mesmo que a pessoa que chegou antes, o instalador ou o dono daquele sistema, foi lá e mudou esse número de porta, colocou um número grande, eu mostro para ele no registro, ó, tem um número aqui de endereço de internet que acessou o seu sistema de câmeras e esse número não é nem desse país.
Então dá para imaginar que mesmo assim um sistema de câmeras ele pode ser invadido. Então esse é um dos erros, tá? O primeiro erro que alguém comete quando quer acessar quando quer proteger o seu sistema de câmeras é aumentar o número da porta de acesso. Beleza. O outro que eu acho que é um consenso geral, né, é o número 2, é colocar uma senha difícil. O que seria uma senha difícil? Né? Bom, as pessoas hoje vão lá e misturam, né? Letras, números, mistura, né, aqueles símbolos especiais, né? Joguinho da velha, interrogação, aquilo tudo. E aí realmente torna uma senha difícil por quê? Antigamente quem tentava invadir um sistema também era manualmente, né? Tentava uma senha por uma lá, ou umas senhas que seriam mais óbvias. Hoje, quando você cria uma senha que não tem nada de óbvio, fica mais difícil. Mas também quem faz essa invasão, testando senhas diferentes, também é um aplicativo. Então ele testa várias combinações. Então, claro, se você coloca uma senha que tem várias letras, vários números e vários símbolos, esse computador talvez nem consiga invadir esse sistema de câmeras, porque ele vai tentar por muito tempo uma sequência e pode ser que um dia ele encontre, mas é realmente mais difícil isso acontecer. Só que esse não é o problema, né? E não é isso que vai proteger você. Por quê? Porque quando você mesmo for acessar o seu sistema de câmeras pelo seu celular, pelo seu computador, usando a internet, essa informação vai ser transmitida via internet para se comunicar o sistema de câmeras e o seu celular. E essa transmissão de comunicação é feita ali, eu expliquei isso em outros encontros que a gente teve aqui, essa comunicação ela é monitorada pelo provedor. E aí eu falei, né, o provedor de internet também tem um provedor maior e por aí vai, tem todo um caminho. Então existem pessoas com acesso privilegiado ao que vai e vem ali. Aí você me diz, mas não tem problema. Tudo que eu faço também, eu compro pelo cartão de crédito, no site, eu consulto minha conta bancária e essas informações não são hackeadas. Por quê? Elas não são mesmo. Por que não são? Porque existe aquele cadeadozinho lá, quando aquele cadeado aparece no site do banco, né, ou de um comércio eletrônico, é que ali por trás existe uma situação, né, um protocolo que embaralha as informações antes delas serem transmitidas. No sistema de câmeras, e aí eu digo novamente, de qualquer fabricante, isso não acontece. Tá? E por quê? Porque os fabricantes de sistema de câmeras parecem estar preocupados só com a sua segurança patrimonial. Né? E então ele coloca ali, você coloca uma câmera, instala e está tudo beleza. Vai chegar alguém lá, vai ver que o sistema ali, o seu local é monitorado, vai se intimidar e pode ir embora. Então, estatisticamente, isso é verdade. Aumenta-se a segurança, o número de casas invadidas, empresas invadidas com câmera é bem menor. Quando a pessoa instala, esse número diminui. Legal. Então, eles se preocupam com esse tipo de segurança. Mas a transmissão das informações não são embaralhadas, tá? Não são criptografadas. E aí o que acontece com isso? A senha, né, você digita lá uma senha gigante, uma senha de, sei lá, 15, 20 ou uma frase inteira, né, e aquilo ali vai ser convertido, essa senha, somente a senha dos sistemas de câmeras, elas são criptografadas. Os outros dados que você envia, tanto o nome do usuário, as imagens que você envia e recebe de volta, né, elas não são embaralhadas, não são criptografadas. Mas a senha é. Beleza, então quem tem acesso privilegiado, o que ele faz? Ele vai olhar aquela senha e mesmo que você digite uma frase gigante, essa senha é transformada em um pedacinho, de como se fosse uma pequena palavra toda embaralhada em códigos, mas bem pequenininha. E aí você imagina, mas então como é que alguém vai conseguir pegar um pequeno trecho lá, que era uma frase gigante, foi convertida para um trecho bem pequenininho de uma palavra, toda embaralhada, como é que ele vai conseguir desfazer e transformar de novo numa senha que ele consiga ler, numa palavra ou frase que ele consiga ler? Não, ele não consegue. Esse tipo de
criptografia, ele simplesmente só faz isso e encolhe a senha e embaralha. Então, como é que eles fazem esse acesso? Bom, da mesma forma, como é que o sistema, o celular, quando você está longe, você visualiza suas câmeras, deu uma pausa aqui, voltou. A internet deu uma engasgada aqui. Então, quando você consulta o seu sistema de câmeras, você visualiza suas câmeras, bom, o aplicativo do seu celular que visualiza as câmeras, ele precisa que você digite a senha, aquela frase grandona, aí ele tem essa função, ele vai embaralhar aquela senha. Tendo embaralhado, ele vai transformar naquela palavra pequenininha para enviar para o sistema de câmeras. Quando essa frase chega, vai pela internet e chega no sistema de câmeras, o que ele faz? O que o sistema de câmeras faz para verificar se aquela senha é correta? Ele pega a palavra que, quando você instalou a câmera lá, você configurou e você definiu a senha. Ele também pega aquela frase e transforma em uma palavra embaralhada bem pequenininha. Então é isso que ele guarda. Ele não guarda aquela frase, tá? E aí, beleza, é isso que ele fica aguardando, ele fica esperando que quando alguém quiser acessar o sistema, ele já envie aquela frase já naquele tamanho. Então imagina, está guardado aqui no sistema de câmeras uma senha desse tamanho. Você vai lá no seu celular, faz o acesso do seu sistema de câmeras, essas informações, usuário e senha, viajam pela internet desse jeito, embaralhado desse tamaninho. Passa pelo provedor. O pessoal do provedor do provedor, todos eles têm esse acesso privilegiado. Quando essa senha chega no sistema de câmeras e o sistema de câmeras compara, o que ele faz? Ele vê que essa senha é igual. Beleza. Então ele aceita aquela autenticação, ele diz, essa pessoa tem a senha, então eu vou devolver as imagens. E aí ele devolve as imagens sem embaralhar, sem criptografar. Então as imagens também vão pela internet, e mesmo sem a senha, se a imagem já está sendo transmitida ali, passando pelo provedor, o provedor também pode guardar essas imagens. Mas ele guardou a senha embaralhada. E aí, se essa informação cair em outras mãos, né, de repente essas informações podem ser vendidas. Essas informações, né, essa senha embaralhada, ela tem um altíssimo valor, porque é essa senha que o sistema de câmeras vai aceitar. Então, um programa, um aplicativo que o hacker utiliza, ele só precisa dessa senha já embaralhada. Ele não precisa descobrir qual foi a senha que você cadastrou quando instalou o sistema de câmeras. Então, ele tem um aplicativo especial onde ele coloca essa senha já embaralhada, envia para o seu endereço de internet, seu sistema de câmeras vai ver que aquela senha bate com a que ele tem lá guardada, porque ele guarda aquela pequena, e aí ele vai dar o acesso a essa pessoa. Então essa é uma outra forma um outro erro de você proteger o seu sistema de câmeras, achando que uma senha difícil vai proteger as suas imagens lá, a sua privacidade. E o terceiro é interessante. As pessoas falam assim, mas é muito fácil invadir uma câmera se você estiver conectado na mesma internet que ela ali. Ou seja, vamos lá, no mesmo Wi-Fi. O que eu quero dizer com isso? Você vai numa padaria, né? E aí você vai numa padaria, num café, e aí eles fornecem para os clientes a senha do Wi-Fi. E muitos estabelecimentos desses têm o sistema de câmeras conectado ali naquela mesma internet. Beleza. Então, quando você ganha essa senha do Wi-Fi, você acessa a internet, né, utilizando essa senha, a gente pode dizer o seguinte, quando você conecta ali, tá aqui de novo, roteador da internet, a internet chega aqui da operadora e você entra com a senha do Wi-Fi. Então, você está conectado aqui, como vamos, né, dizer assim, abaixo dessa rede que esse estabelecimento te ofereceu. E o sistema de câmeras também está conectado ali, então ele também está abaixo dessa mesma rede. Então, qualquer pessoa e aparelho ali, né, conectado nessa rede Wi-Fi, ele consegue acessar. Um equipamento consegue conversar com o outro. Normalmente, tá?
Isso acontece com os equipamentos simples que a gente utiliza. A gente não utiliza um equipamento mais top para dar uma garantia mais de proteção, de que eu vá escolher qual equipamento se comunica com qual outro equipamento. Então, normalmente, quando você instala a internet, você ganha um equipamento padrão que já vem com tudo isso configurado e já permitido. Onde o meu celular, no mesmo Wi-Fi, consegue se comunicar sem nenhuma restrição com o seu. Um outro celular consegue se comunicar sem nenhuma restrição com um sistema de câmeras. Então não importa qual a porta que eu falei lá no primeiro item, que porta alguém que configurou lá para proteger o sistema de câmeras, ele abriu na internet. Quando você entra, você está no mesmo Wi-Fi, debaixo dessa mesma rede que o sistema de câmeras, não existe porta fechada. Então todas essas portas elas ficam abertas entre equipamentos que estão ali na mesma rede. Beleza, então o que algumas pessoas fazem? Bom, eu não sou um estabelecimento, eu não vou dar minha senha de Wi-Fi e eu também não vou dar essa senha para nenhum visitante, né? Não vou dar acesso ao meu Wi-Fi. E aliás, eu vou esconder o meu nome de Wi-Fi. Então vamos lá. Quando você quer acessar uma rede, uma internet sem fio, o que você faz no seu celular? Você abre lá, vai lá numa configuração e traz aquela lista de Wi-Fi. Então ali vai aparecer todos os nomes das redes que você tem ali ao seu alcance. Então você vai na casa do seu amigo e aí você espera que ele vá te fornecer a senha. Então você vai olhar ali a rede, de repente ele coloca até o nome dele, né? O nome dele na rede, na lista, né? Daquele Wi-Fi. Aí vai aparecer lá e você fala, ô fulano, me empresta aí por favor a senha que eu quero acessar aqui uma coisa na internet e tal. E geralmente é assim que acontece. Então tem pessoas que para proteger seu sistema de câmeras, existe uma configuração lá naquele aparelhinho da internet, ele vai lá no Wi-Fi e diz assim, eu quero que você aceite as conexões Wi-Fi, mas aquele nome que você transmite para aparecer na lista do celular, na lista de redes que o celular mostra, eu quero que você esconda isso. Então, se alguém estiver passando lá, pega o celular, vai procurar as listas, né, a lista de redes de Wi-Fi disponível naquela localidade, o que vai acontecer? Não vai aparecer se alguém foi lá dentro do roteador e configurou. Não transmitir esse nome. E aí, beleza, então a pessoa está segura, né? Ninguém conhece nem aquela rede, ela não existe. Mas não é assim que funciona. Como é que funciona? Quando você esconde esse nome da rede, você ainda cria um problema maior, porque você facilita o trabalho dos invasores. Como é que isso funciona? Existe um aplicativo que é utilizado para fazer invasão, né? Na verdade, nem foi criado para invasão. Ele é uma ferramenta onde o pessoal da área, que estuda a área de segurança da informação, utiliza para fazer medições, testes ali controlados, né, de se a rede tem alguma proteção ou se ela está desprotegida, beleza. Então existe um programa que faz isso. Mas uma pessoa mal intencionada pega esse programa, utiliza essa ferramenta para fazer um teste de invasão. Então quando ele faz isso numa rede Wi-Fi, então vamos lá de novo, a pessoa escondeu aquele nome da rede Wi-Fi, então ele não aparece. O nosso celular não vai encontrar e tudo bem. Mas esse aplicativo que fica instalado em um computador, pode ser um notebook, ele consegue, né, varrer, ele consegue detectar o sinal, mesmo que não esteja sendo transmitido o nome. Como é que ele consegue isso? Pelo seguinte, vamos lá. Como é que o dono dessa rede, que ele escondeu o nome, como é que ele pega também o celular dele e consegue utilizar aquele Wi-Fi? Como essa rede não aparece naquela lista, ele precisa então fazer a configuração lá, ele manda esconder o Wi-Fi e no celular dele ele cadastra manualmente. Ele digita aquele nome que ele escreveu lá, mas está escondido, não é transmitido pelo ar. Mas ele que fez essa configuração, ele vai lá no celular, ele sabe o nome, ele digita o nome e grava aquilo ali com a senha e tudo mais. Então o celular dele se conecta, mesmo que aquela rede não esteja
enviando lá, transmitindo aquele nome. Dá para entender até aí? Beleza. Então, essa ferramenta que eu falei, esse computador que tem esse aplicativo instalado, ele detecta o sinal tanto do roteador, da internet, que está mandando o sinal, quanto dos telefones que se conectam nas redes por aí. Então, esse celular, quando ele vai se conectar naquela rede Wi-Fi que está escondida, ele transmite esse nome. Ele acaba transmitindo esse nome para que aquela rede, tá, acabe aceitando a conexão dele, para dar o acesso à internet a esse equipamento. Beleza? Então, um equipamento que está ali no meio, detectando essa comunicação, ele consegue capturar também esse nome, por quê? Quem fornece o nome não é mais a rede, é o usuário, né, acessando pelo celular. Então, é assim que acontece ali por baixo dos panos. Gente, desculpa se eu estiver sendo um pouco técnico ou muito extensivo, mas acho que essa é a melhor maneira que eu encontrei para explicar sobre essa questão. Então, ó, o terceiro erro é as pessoas escondem o nome da sua rede Wi-Fi. Acho que se eu falasse isso aqui no início, muita gente ia entender, pessoal da área técnica. Mas eu quero falar também com você que comprou o sistema de câmeras e não sabe como se proteger. E aí a pessoa vai geralmente lá no YouTube, procura um vídeo, como proteger seu sistema de câmeras, vai se deparar com isso, vai aplicar e vai acabar nem sabendo que, na verdade, criou uma fragilidade no seu sistema de câmeras. Então, preciso dar esse contexto aqui para você entender melhor. Beleza? Então, vamos lá. Eu falei aqui já dos três. Um foi a abertura de portas com um número diferente. Colocar uma senha difícil e esse outro de esconder o nome da rede Wi-Fi. Agora, tem algumas outras coisas que esse é o que mais acontece. E essas outras coisas são as seguintes. Já não são uma atitude ali, um método que a pessoa cria igual esses aqui. A pessoa fala assim, eu vou fazer isso, vai proteger. Então, geralmente a pessoa faz esses três primeiros aí para se proteger, comete esses três erros e ainda assim passa batido de outras coisas. Então, vamos entrar aqui agora no quarto item. Qual é esse quarto item? Primeiro, né, eu falei no início lá, imagina se existisse um site onde você pudesse digitar o nome de uma internet lá, de uma rede Wi-Fi, e aí o site mostrasse para você lá no mapa onde está aquela rede lá Wi-Fi. Eu falei para você imaginar, né, que isso era possível, mas eu vou te dizer, isso é totalmente possível. Existe um site que faz isso e você digita lá, você faz um cadastro nele, é gratuito, você se cadastra, existe essa conta, existe uma parte que é paga e existe essa parte gratuita, mas só em se cadastrar gratuitamente, você só deixa lá o seu e-mail. E aí você faz uma consulta, dá o nome da rede e ele coloca você lá naquele ponto do mapa dizendo onde é. E qual é o perigo disso? Como eu falei, se você tiver uma câmera que tenha funcionalidade, né, conexão Wi-Fi, alguém que tenha invadido sua câmera pela internet vai saber exatamente o ponto que você está, onde você instalou aquela câmera. Então, esse é um outro perigo. Então, geralmente também pessoas colocam com. Vamos supor que a pessoa que está invadindo também nem saiba esse nome, não saiba onde buscar essa informação, da onde está localizado. Mas tem gente que escreve assim, ó. Eu já vi rede Wi-Fi escrita assim. Condomínio, aí é o edifício, né? Edifício tal, cobertura. Quando você lê aquele Wi-Fi, aí você vê lá, nome do edifício. O que você imagina? Você pode ir direto no Google, onde fica o edifício tal. E aí você vai lá e procura. Então já sei, o cara mora na cobertura desse edifício aqui, tal, que fica no bairro, cidade, X, Y, Z. Então é importante que você evite colocar nomes na sua rede Wi-Fi que identifique onde você está. Né? Padaria, nome da padaria. Né? O dono da padaria faz isso. E na casa, como eu falei, o nome do condomínio e o número da casa. Então é recomendado que você não faça isso, nem colocar nome e sobrenome, porque também é fácil achar pela internet só com uma busca no Google.
Então essa é uma coisa que passa batido por muita gente. E olha que isso, né, não está nem ligado exatamente ao sistema de câmeras. Só que como a pessoa conecta ao sistema de câmeras na internet, a câmera é hackeada, esse Wi-Fi dá para ser descoberto, e aí você tem a sua privacidade e a sua localização totalmente comprometidos. Então vamos lá, evitar fazer esse erro aí de colocar o nome da sua rede Wi-Fi com um nome que identifique onde você está, beleza? Então vamos lá. E a outra é essa, equipamentos na mesma rede. Eu cheguei a comentar aqui, né? Quando você vai na padaria, ganha a senha de acesso. Aí tem lá a impressora da padaria, o computador do caixa e tudo lá, e os visitantes conectados todos no mesmo Wi-Fi. Esse é um outro erro que as pessoas passam despercebidas e acaba fazendo dessa maneira mesmo. Isso mantém totalmente frágil, né, o seu sistema de câmeras, como qualquer outra coisa que essa padaria tem lá. Imagina, um programa dentro do computador da padaria, do caixa, onde ele guarda as informações lá do que entrou, do que saiu de dinheiro naquele dia. Então dá para acessar essas informações. Então como é que resolve esse problema? Bom, se você quer fornecer um sinal de Wi-Fi, quer que os seus clientes tenham internet, que as pessoas que vão na sua casa também tenham, o ideal é que você tenha separado um roteador que vai fornecer o Wi-Fi. Então todo mundo, como é que vai funcionar? Posso desenhar aqui, mas vamos lá, para ilustrar. Eu tenho lá o equipamento da internet, que é o roteador, chega a internet aqui. Em vez de eu conectar todos os meus equipamentos aqui, eu pego um segundo roteador, conecto ele aqui, num próximo roteador, e todos os meus equipamentos eu conecto neste roteador. E qual é o sinal de Wi-Fi para quem eu vou fornecer, né? Quem vai dar esse sinal? O ideal mesmo, o melhor dos mundos, seria mais um outro roteador. Aí você fala, pô, vou ter que investir muito. Existem roteadores bem baratinhos aí que resolvem esse problema, tá? De menos de R$ 100 que a gente está falando. Então como é que funciona? Você vai ter o seu roteador, seus equipamentos. Aqui em cima dele, o roteador, que é o que a internet, a sua operadora de internet fornece. E um outro roteador, onde você também conecta. Então é assim, ó, 2 roteadores e aquele que a operadora de internet forneceu para você. Eles vão conectar aqui. Então esse aqui é para os seus equipamentos, esse outro roteador fica para quem você vai fornecer o Wi-Fi. Então isso impede, tá, que esses equipamentos conectados aqui se comuniquem com esse outro aqui. Então você mantém separada essa rede. Gente, isso é importantíssimo, principalmente para um estabelecimento, tá, que fornece a senha do Wi-Fi, porque é uma área pública, passa muita gente ali. E assim, como eu falei, mesmo que uma pessoa não tenha essa habilidade, esse conhecimento de hacker e tal, de segurança de redes, um aplicativo de celular, tá, que o cara nem sabe, pode ter uma funcionalidade escondida e ele faz toda essa varredura aí. Então é importante você separar a sua rede. Tá? Eu vou fazer um desenho rápido aqui. Eu queria já ter feito aqui para não tomar o tempo. Mas é mais ou menos isso aqui. Ó. Outro aparelhinho. Vou botar R de roteador. E deve estar aparecendo meio trocado aí, né? O contrário, por causa da câmera aqui. R de roteador. E esse aqui é o roteador da sua operadora. Ela que forneceu. Operadora de internet. Então vem um fio lá da rua, entra na sua casa. Você vai comprar mais 2 roteadores baratinhos e aqui você vai ligar os seus equipamentos, sua impressora e tudo mais. E você também pode usar até o Wi-Fi aqui, mas não vai fornecer para ninguém. Seu celular vai se conectar nesse Wi-Fi aqui. E os seus visitantes, você vai colocar aqui, ó, seus visitantes. E você vai fornecer outro Wi-Fi. Então, os equipamentos conectados aqui não se falam com os equipamentos aqui. Então, de uma maneira que a gente chama de conexão local, não existe esse risco de você sofrer uma invasão, seu sistema de câmeras ser invadido, se você fizer dessa maneira aqui. Então, não deixa passar isso batido, não. Pode pesquisar aí que vale a pena. Investir é um pequeno valor num roteador, mesmo que ele seja simples, tá? O que eu acho que hoje você deve só se preocupar é a questão de velocidade,
né, e tudo mais. Você verifica qual é a velocidade da sua internet e compra um roteador compatível com aquela velocidade. Então não tem nenhuma característica especial para isso, beleza? A não ser que você queira colocar, como a gente falou aqui no encontro passado, utilizar uma VPN, que é aquela rede privada. Aí você precisa de um roteador diferente, depois eu posso indicar a vocês aí. Então vamos lá. Então as pessoas colocam o equipamento na mesma rede. Uma outra coisa que passa batido demais, eu vejo pessoas criarem várias ideias mirabolantes, como essa primeira que eu falei, de aumentar o número da porta achando que nenhum hacker vai entrar. E ela passa despercebido e não se atenta a uma outra coisa. Todo sistema de câmera, ele vem lá com um usuário e uma senha para que você possa acessar. Até aí, beleza. O recomendado é que você vá lá e troque essa senha. Eu acho que até aí também está óbvio e todo mundo está presente. Embora muita gente não troque essa senha, não está preocupada. E sim, o sistema fica frágil mais ainda na internet, porque essas senhas elas já são manjadas também. Mas beleza, muita gente eu sei que troca, não é o seu caso, você vai trocar a senha. Mas não existe só aquele usuário que o fabricante colocou lá para você acessar. Geralmente é um usuário chamado administrador. E aí o fabricante também cria alguns outros usuários. Ele cria um usuário chamado convidado, um usuário chamado, sei lá, manutenção ou alguma coisa do tipo. E o ideal é que você pegue esses usuários e você não consegue apagar. Ainda tem esse detalhe, tá? Mas que você consiga desabilitar. Existe uma opção lá no seu sistema de câmeras que você deve desabilitar para que o seu sistema de câmeras não seja acessado com esse usuário. Por quê? Eu recebo o meu sistema de câmeras lá instaladinho, aí eu troco a senha, ou peço um instalador para trocar a senha do sistema, beleza. Só que nem o instalador sabe, quase ninguém sabe, que aquele usuário e senha, que são os outros, o convidado e o usuário lá, que eu falei, às vezes vem um número também, eles ficam habilitados. Então você pode mudar a senha do administrador e o que vai acontecer? Seu sistema de câmeras é acessado por outro usuário. Eu não sei dizer por que o fabricante faz isso, o que ele deixa lá. Provavelmente, já ouvi alguns dizerem, é que quando você liga para o suporte deles, dizendo que aconteceu alguma coisa, eles vão fazer um teste e vão se conectar no seu sistema de câmeras naquele momento para fazer alguma manutenção ou verificação e te ajudar. Mas esse usuário fica ali aberto e o ideal seria você desabilitar. Tá? Então tá, por padrão de fábrica, isso já vem totalmente aberto. Então não adianta trocar a senha do administrador lá por causa disso, beleza? E o outro erro é um usuário, né, você colocar lá o usuário, utilizar esse usuário administrador para visualizar suas câmeras pela internet. Por que você precisa de um usuário com um privilégio de apagar registro, um privilégio de criar novos usuários, formatar, né, apagar completamente a memória do sistema de câmeras? Se essa senha cair nas mãos de alguém da internet, olha o estrago que essa pessoa pode fazer com esse privilégio. Então, o ideal é que você mude a senha desse administrador, você coloque uma senha que você vai lembrar, anota em algum lugar, mas deixa guardado, deixa esquecido lá. Você cria um outro usuário e você consegue definir qual o privilégio que esse usuário tem quando ele acessa seu sistema de câmeras. No caso, é você que vai usar. Você coloca só o privilégio, por exemplo, de visualizar as imagens ao vivo e as imagens gravadas. Não tem direito de apagar, não tem direito de alterar a hora do sistema, não tem direito de criar um novo usuário. Então, essa é a importância. Tá? Aí você já percebeu, acho que eu não preciso, né, entrar nos detalhes, de que alguém com aquele acesso de administrador vai fazer esse estrago grande no seu sistema de câmeras. Então são esses os pontos aí. Ó. Vamos lá de novo. O primeiro é a abertura de portas com um número alto. O segundo, colocar uma senha difícil. O terceiro é ocultar o nome da rede Wi-Fi. O quarto é o nome
do Wi-Fi, né, que a pessoa deixa lá com uma facilidade de identificar da onde é aquele Wi-Fi. Condomínio tal, cobertura, andar tal. Então não é legal. Equipamento na mesma rede, eu falei em separar, tá? Uma internet exclusiva para os seus equipamentos e para você e outra para os seus visitantes, beleza? Usuário padrão, que é aqueles usuários que o fabricante deixa lá, além do usuário administrador. E o sétimo é o usuário que você utiliza para visualizar suas câmeras com esse privilégio de fazer o que quiser dentro do sistema de câmeras. Então, esses são os 7 erros mais comuns que eu vejo quando as pessoas tentam ou acham que estão protegendo o seu sistema de câmeras. Beleza? E se essa informação foi útil para você, é importante você guardar ela aí, as 7 chaves. Continua conectado aqui comigo, que ao longo dos nossos encontros aqui do Monitorizando, eu vou entrando nesses detalhes aqui, mostrando como é que você faz então, já que o número de porta, por exemplo, não é bom usar uma porta aberta na internet, qual é a melhor maneira? Eu posso entrar nesse assunto, posso não, né? Nós vamos discutir isso aqui numa outra live e vamos falar só sobre isso e eu vou dar os detalhes de como fazer. Em lives futuras, você vai ver isso na prática também. Vai ter uma série que a gente vai fazer aí e você vai aprender na prática para não ficar só ouvindo aqui como é ou como não deveria ser e você vai aprender a como fazer, beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado, espero que eu tenha trazido aqui para você informação útil, de grande valor, e assim eu vou ficar mais satisfeito com isso. Esse é o meu trabalho, né? Ajudar você a tornar o seu sistema de câmeras protegido contra invasões. Então até quinta-feira, na próxima live, a gente vai se ver lá em mais um Monitorizando. Obrigado por ter ficado até aqui e tchau, até mais.